Hoje vamos falar sobre fundos imobiliários, de forma mais específica sobre o GGRC11, um fundo de logística administrado pela Zagros que busca contratos atípicos do tipo Build to Suit. Vamos falar sobre algumas mudanças e atualizações que esse fundo passou e também vamos comentar sobre o aumento de investidores nessa classe de ativos dos fundos imobiliários. Alguns pontos que a gente vai falar vai ser o desdobramento de cotas do GGRC11, o acordo judicial que ele fez com a Aerta, a carteira de ativos desse fundo. Vamos falar um pouco sobre os dividendos, qual o planejamento da gestão e também, no final, vamos falar sobre os desafios que esse fundo tem passado. Vamos começar falando sobre o crescente número de investidores em fundos imobiliários. O número de cotistas em fundos imobiliários vem crescendo ao longo do tempo. Em fevereiro, a gente já estava com mais de 2,5 milhões de investidores. Eu acredito que esse número vem crescendo por causa de alguns responsáveis. O primeiro foi um processo de conscientização por parte dos gestores e dos influenciadores digitais. E o segundo, vindo junto com a conscientização, as pessoas sabendo mais sobre esse tipo de ativo, é a questão do preço. Porque quando o fundo imobiliário ele realiza um desdobramento de cotas, ele deixa o investimento mais acessível ao público em geral, porque facilita o acesso. E hoje em dia a gente vê uma tendência dos fundos imobiliários indo para a base 10, assim como antes aconteceu com a base 100. Isso aumenta a liquidez e diminui a barreira de entrada para novos investidores. Afinal de contas, se você fosse iniciar um investimento em FIIs, é mais fácil você começar com R$10 ou com R$100. Um dado interessante de mencionar é que a maioria desses investidores são pessoas físicas, que representam 99,65% dos cotistas, só que em termos financeiros, isso representa 75,5% dos cotistas. Ou seja, isso significa que esse é realmente um ativo que está conseguindo democratizar o acesso para as pessoas. Afinal de contas, hoje em dia com R$10 você já pode começar a investir em fundos imobiliários. Vamos falar agora do fundo imobiliário GGRC11, nosso foco do vídeo. Ainda nesse tema do desdobramento, mais um fundo que passou por esse processo foi o próprio GGRC11, que desdobrou as suas cotas no fator 1:10, ou seja, ele saiu de base 100, na faixa dos R$100, indo para a base 10, na faixa dos R$10. Os gestores do fundo esperam que com esse movimento traga mais liquidez para o fundo e aumente ainda o número de cotistas, já que fica mais fácil de comprar e vender as cotas. E eles ainda falam também que é a tendência do mercado, porque antes os fundos eram base 1000, passaram para a base 100 e agora eles estão indo para a base 10, para democratizar o investimento nos fundos imobiliários. Poderiam até criar um meme dos fundos imobiliários depois, tipo aquele R$2 ou um presente misterioso. Agora pode ser R$10 ou um FII misterioso de base 10. Uma das locatárias do fundo, a Aerta, suspendeu o pagamento de alguns aluguéis, e houve um acordo judicial com ela para receber 80% dos valores devidos, corrigidos. Uma curiosidade da carteira de ativos do GGRC11 é que ele recentemente adicionou cotas de outros FIIs, representando 2% do portfólio. O motivo por trás disso é que eles queriam otimizar o caixa do fundo, porque é mais barato e possível de se comprar cotas de outros fundos com bons ativos do que comprar um ativo em si, que precisaria de um caixa muito grande. Os gestores contam que eles conseguiram ver uma simetria no SNLG11, uma possível valorização da cota, e eles agora são o maior cotista do fundo com 570 mil cotas. O motivo disso é que recentemente a gestão desse fundo foi assumida pela Suno, que vem com a ideia de reformar esse fundo. Além disso, ele também tem participação no ZAV11, que tem imóveis de logística e comercial. Houve também uma proposta de compra de um terreno em Cabreúva, interior de São Paulo, para a construção de um galpão logístico na modalidade Build to Suit, sempre buscando contratos atípicos de locação. E nesse caso seria com uma empresa do setor farmacêutico e veterinário. O terreno ele fica num complexo bem moderno, o metro quadrado dele é bem caro, mas é porque o galpão seria climatizado, uma parte dele sendo refrigerada para o setor fármaco, enquanto a outra parte seria seca. O bom desse contrato atípico é que ele tem uma longa duração e dá uma previsibilidade das receitas e dividendos para o fundo e para os cotistas. A gestora do fundo, a Zagros, disse que pretende manter o guidance de distribuição de dividendos nos 9 centavos por cota do GGRC11, só que deixou em aberto a possibilidade de distribuir maiores dividendos ao longo do ano. Esses possíveis aumentos no dividendo pode vir da participação dos outros FIIs, que a gente comentou antes, tendo um ganho de capital na venda deles. Em um dos relatórios gerenciais do fundo, foi perguntado quais seriam os desafios do GGRC11, e agora a gente vai ver quais são e o que os gestores do fundo responderam. O primeiro desafio está na ampliação da fase 1 da expansão do Galpão Santa Cruz. O interessante dessa ampliação é que ela fez que o contrato do Santa Cruz fosse renovado, e o desafio aqui é porque é uma questão de obra, então a gestão tem que ficar indo em cima para ver se está tudo certo. O segundo desafio é relacionado à alavancagem do fundo. Atualmente o fundo ele possui uma alavancagem baixa
10%, podendo amortizar ela, ou seja, quitar ela quando tiver caixa, uma possível nova emissão. E o terceiro desafio é o enigma da loja americana, né? Que teve aquele rombo gigante e nada mais tem se falado sobre ela. Atualmente o fundo está exposto 21% para as lojas americanas e eles pretendem diminuir essa porcentagem com novas aquisições, novos negócios. Agora deixa aqui nos comentários, alguma dessas novidades do GTRC11 te chamou a atenção? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para mais vídeos como esse. É isso, falou!